noite. Então, pessoal da direita, que dia é hoje? Dia 11? Será que é dia 11? Se olharmos no calendário, hoje é dia 11 de dezembro de 2020, uma sexta-feira. Mas eu vou propor a vocês uma outra perspectiva. Vamos olhar o dia de hoje como sendo o primeiro dia do resto da nossa vida. Porque até ontem, bem ou mal, nós já vivemos. O dia de ontem nunca mais vai existir. Pode existir 10 de dezembro, mas será 2021. Então a nossa caminhada evolutiva, ela se dá através do tempo. E não é o tempo que passa, somos nós que passamos pelo tempo. Eu estou muito feliz de retornar hoje aqui e abordar um assunto que, para mim, tem um sentido muito especial, que é renascimento. Então, dia 31 de outubro, eu renasci para uma nova vida. Então, eu tenho duas datas de nascimento, 21 de fevereiro de 54 e 31 de outubro de 2020. Porque eu fui acometido do Covid e fui internado aqui em Rio Negro, passei mal, fui levado para o Rossio, Campo Largo, fiquei lá 5 dias na UTI e teve um dia lá que eu achei que eu não voltaria, porque eu fiquei num estado bem difícil. Mas graças às vibrações de vocês, às orações dos amigos, ao auxílio espiritual que foi por mim registrado, uma mão luminosa que passou sobre minha cabeça e uma voz na alma que dizia fé e coragem. A partir daquele momento, eu dormi e acordei no dia seguinte já me sentindo melhor. A respiração voltando, mudaram os seus aparelhos e eu fui para o quarto, fiquei mais 2 dias lá, tive alta. No dia 31, fiquei 16 dias em casa, isolado, em tratamento, num quarto. E graças a Deus, ao tratamento de uma rainha e de uma princesa, eu estou recuperado. A rainha é a Vircele, que há 45 anos me faz feliz. E a princesa é a Rubiane, né? A filha que acompanhou nesse processo. Então eu tive a ideia de trazer para vocês esse tema. Mas antes de passar para vocês, eu lhes confesso que eu refleti muito sobre isso, o renascimento. E eu fui buscar num diálogo de Jesus com Nicodemos. Vocês provavelmente já leram que Nicodemos era um doutor da lei, era alguém assim da classe alta da sociedade, e que à noite foi ter com Jesus. Por que à noite? Isso aqui é muito significativo, né? Porque durante o dia, provavelmente ele seria visto e criticado, porque ele estava se humilhando em ir falar com aquele nazareno. Um homem do povo e não da elite. E ele era da elite, doutor da lei. E quando ele chega até Jesus, ele faz uma pergunta, e a sabedoria das coisas não estão nas respostas, e sim nas perguntas. Por quê? Quando a pessoa elabora uma pergunta, na verdade ele quer confirmar algo que ele já sabe mais ou menos como que é. Mas ele busca um especialista para que aquele fale a verdade para ele. Então é muito significativo esse momento em que Nicodemos chega para Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre. Então ele reconhece perante Jesus a sua superioridade.
chamando-o mestre. Porque mestre é aquele que ensina, né? Mestre é aquele que passa o conhecimento. Vindo de Deus. Então ele atribui Jesus como um filho vindo de Deus. Então ele, nesse momento, está reconhecendo a autoridade de Jesus. Porque ninguém, e ele justifica agora, né? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Porque Jesus havia curado pessoas, levantado doentes, curado cegos, aleijados. Então, por estes sinais, Nicodemos deduz que ele é o enviado de Deus. Se Deus não for com ele, Jesus então disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, aqui começa então a essência da nossa reflexão de hoje. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Obrigado. Isso deu para Nicodemos um nó mental. Deu uma dificuldade, porque ele entendia o nascimento como gestação, como um processo de fecundação do óvulo com o espermatozoide e o surgimento de um novo corpo. Então, na visão de Nicodemos, esse é o nascer. E aí ele diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Então o conhecimento de Nicodemos era limitado à questão fisiológica. Ele estava interpretando o nascer como sendo esse mecanismo da vida, desde a fecundação até o nascimento. Ele não conseguia conceber outro cenário. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água. Veja que o nosso corpo físico é composto de 70% H2O, na idade adulta. Mas lá na infância é 90%. Né? A ciência demonstra isso, que Jesus já se referia a Nicodemos. E diz mais: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, esse renascer que nós vamos abordar hoje não é aquele fisiológico. Nós vamos buscar hoje entender esse renascer do Espírito, que é muito profundo, e eu vivenciei isso quando estive praticamente desligando-me do corpo físico. Teve um momento lá que eu comecei a ver o filme da minha vida. E no livro da Elisabeth Kübler-Ross, 40 casos de EQM, experiências quase morte, ela faz uma analogia que 85% dos que relataram a experiência de quase morte falavam desse filme. E André Luiz, lá no livro Entre Dois Mundos, explica-nos que quando a gente está desencarnando, há um backup, falando a linguagem do computador, né? Saindo do cérebro físico para o perispírito, as memórias. Então, eu lembrei do livro da Elisabeth Kübler-Ross, lembrei do André Luiz e fiquei vendo o meu backup sendo processado. Mas aí no meio do backup veio essa assistência espiritual e interrompeu o processo. Ou seja, deram um delete ali. E eu então voltei. Então, quando Jesus diz, nascido do Espírito,
é quando nós conseguimos esse despertar, essa nova visão das coisas. Não com os olhos físicos. E eu lembro-me agora do seu Erotides, um grande amigo nosso, pai da Cremilda, que ficou cego nos últimos anos da sua encarnação. Porque ele tinha um índice glicêmico alto e isso afetou a vista dele. E quando eu chegava lá, mesmo ele estando na cama, ele levantava para conversar comigo. Então eu me lembro com saudades daquele senhor que me ensinou muita coisa nessa vida. E uma delas, que ficou gravado para sempre, ele disse o seguinte: quando eu fiquei cego fisicamente, eu aprendi a enxergar espiritualmente. Então que nós não precisemos ficar cegos fisicamente para enxergar espiritualmente. E é isso que Jesus diz no nascer do Espírito. É nós, seres milenares, transitoriamente encarnados, podendo olhar como espírito as coisas. Porque a tendência nossa é olhar como humanos as coisas. Mas nós não somos humanos, nós estamos humanos. Esse período do berço ao túmulo é mais um período de uma longa caminhada, cujas experiências vão se acumulando no nosso acervo espiritual. Então, quanto mais nós pudermos enxergar espiritualmente a nós mesmos, a pessoa que está ao nosso lado, familiares, amigos, quanto mais nós pudermos olhar com compaixão, melhor. Porque nós vamos entendendo, mesmo não sendo entendido. Nós vamos compreender, mesmo não sendo compreendidos. E nós vamos amar, mesmo não sendo amados. E aí vamos entender a proposta espírita da transformação moral, que é a proposta de reforma íntima, para que nós sejamos hoje um pouco melhores do que fomos ontem, e amanhã um pouco melhores do que somos hoje, nesse olhar espiritual, para nos vermos como espíritos, porque toda ação gera uma reação correspondente e na mesma intensidade. Em pensamento, em palavras, em ações, nós vamos registrando a nossa história, vamos tendo arquivado as memórias. Então, quanto mais amor nós conseguirmos sentir, mais felizes nós seremos. Quanto mais perdão nós conseguirmos exercitar, muito melhor nos sentiremos. Porque Jesus, modelo e guia da humanidade, traz-nos a sua mensagem luminosa. Se nós pudermos transformá-la na bússola norteadora das ações, com certeza nós vamos chegar melhor ao destino. Então, Jesus continua no diálogo com Nicodemos. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando Allan Kardec, lá no livro A Gênese, aborda o capítulo 14 sobre os fluidos, ele nos leva a esse entendimento. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que na sua essência não é bom, não é mau, não é denso e nem etéreo. Nós o transformamos em bom ou mal, em denso ou etéreo. Por isso que o céu e o inferno são estados da consciência. Eu posso estar aqui em Mafra me sentindo no céu. Posso estar aqui em Mafra me sentindo no inferno. Porque não é um local circunscrito, determinado, aqui ou acolá. Onde o espírito estiver,
e estiver renascido, ele estará bem, porque ele estará entendendo Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. E nada no universo existe sem uma razão de existir. A nossa própria vida, o nosso próprio ser espiritual. Então Nicodemos ficou aturdido e disse assim, como pode ser isso? Eu fico imaginando Nicodemos, sem conhecer a realidade espiritual, tentando entender a narrativa que Jesus estava lhe passando. E Jesus respondeu, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Então aqui vem para nós uma lição extraordinária. Para saber das coisas do Espírito, não precisamos de formação acadêmica. Nada contra, né? Mas para essa finalidade é o sentimento. É algo assim do Espírito, esse renascer. Não é temporal, é atemporal, transcendental. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. Então Jesus estava falando para ele algo que ele tinha plena convicção. E testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então, até que ponto nós aceitamos a mensagem de Jesus em nossas vidas? Até que ponto nós entregamos ao Mestre plenamente? Esse é o renascer, é o entendimento de que nós estamos numa dimensão temporariamente, mas a nossa pátria verdadeira não é aqui. Nós somos espíritos transitando pela terra. Então, pensar como espírito é a proposta do Espiritismo. Nos ensinar a entender Jesus na plenitude da sua mensagem. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, aí está a essência do nosso entendimento. Nas coisas terrestres, Nicodemos era mestre. Nas coisas espirituais, era totalmente ignorante. Então, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, desenvolvido em espírito e verdade pela doutrina espírita, essa revelação de 1857, que Allan Kardec foi o fiel organizador, codificador, cujo legado será para os séculos vindouros, nós temos nas mãos essa potente lanterna, que poderemos clarear o nosso caminho em qualquer direção. Porque conhecendo a verdade, nós nos libertamos da ignorância, das mazelas que nos prendem ao plano material. Conhecer, vivenciar, é a proposta espírita. Então, continua Jesus a Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu. Aqui o céu ele está se referindo ao plano espiritual. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus se refere agora a um fato que aconteceu com Moisés lá, anos atrás. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós, como espíritos, temos um rico cenário, celeiro, para alimentar-nos espiritualmente. Basta que nós busquemos nesse renascer do Espírito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então,
esse renascimento é muito importante. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Olhando hoje as penitenciárias lotadas, o que aconteceu com esses espíritos que lá se encontram? Pode ser que algum deles esteja lá por um erro judiciário. Mas muitos que hoje estão com a liberdade privada, sem o convívio social, não souberam gerenciar o livre-arbítrio, que é uma faculdade do ser. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, só que somos responsáveis pelas consequências dessas escolhas. Então, quando nós despertamos a consciência e enxergamos, nós vamos fazer só o bem, porque nós sentiremos já os efeitos dessa ação benéfica. E não vamos praticar o mal por entender que ali na frente vamos nos encontrar com as consequências. Então, ação e reação passam a andar mais próximas. E no passado, nós éramos inconsequentes. Nós agíamos sem pensar nas consequências. E aí então sofremos. Portanto, o sofrimento é opcional. A partir do instante que eu desperto a minha consciência e renasço, é claro que eu vou viver de forma diferente. Eu não vou mais ser o homem velho, como disse Paulo na sua epístola aos Coríntios, né? Não sou mais eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. E esse personagem da história chamava-se Saulo de Tarso. A história de Saulo é muito bonita. Porque ele era um soldado fiel, soldado romano, cumpridor das ordens, disciplinado. E ele foi designado com seu grupo de soldados para ir prender Ananias. Então ele ia no caminho de Damasco para cumprir a missão. Porque desde aquela época, entende-se que missão dada é missão cumprida. Isso é uma filosofia militar que atravessa os séculos. E ele ia para cumprir a missão. E no meio do caminho, ele recebe um impacto de uma luz intensa e uma voz que ecoa no íntimo de sua alma. Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora, em espírito, ele reconhece Jesus. Porque ele tinha se comprometido no plano espiritual a ser um apóstolo do Cristo. Mas as circunstâncias o levaram a ser o soldado. Mas naquele instante, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica por instantes sem a visão física, mas ele desperta a sua visão espiritual. E olha só o que ele diz. Cai por terra e ouve essa voz. E respondi, diz ele. Está lá nos Atos dos Apóstolos, 22, 6 e 10. Quem és tu, Senhor? Não enxergou mais nada, mas perguntou, quem és tu? Disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo, então ele relata que os outros soldados, né, que estavam com ele, não entenderam a voz daquele que falava no íntimo da minha alma. Porque não tinham relação com o Cristo, mas ele, Espírito, tinha. E aí ele diz assim, então disse eu a Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Este é o exemplo de conversão instantânea. Quando o Espírito desperta e a partir dali começa uma nova vida. Como vocês hoje estão tendo a oportunidade
de um primeiro dia de uma nova história. E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Então ele vai agora a Damasco, não mais como Saulo, o perseguidor, mas ele vai a Damasco como Paulo, o apóstolo, aquele agora que é seguidor de Jesus, não mais o perseguidor. Então, nem todos nós somos chamados desta maneira aos nossos compromissos espirituais. Porém, não precisamos mais repetir a pergunta de Paulo a Jesus para abrir nossos olhos, pois a palavra nos indica o caminho a seguir. Nós sabemos já qual o caminho a seguir. Podemos nos livrar da cegueira temporária mediante uma reforma íntima que traga na esteira a reforma do mundo em que vivemos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, tem uma pergunta, como todas as outras, muito bem formulada. Qual a maneira, qual o modo que tem a pessoa, o homem, de se melhorar nesta vida? Será que existe uma forma, um método? E aí tem uma resposta muito sábia. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí Allan Kardec, muito capcioso, buscando explorar mais os espíritos nobres que estavam lhe auxiliando, faz a questão 919A. Reconhecemos a sabedoria desta máxima. A dificuldade, porém, está em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o método para isso? Aí comparece um venerável espírito, Santo Agostinho, que foi um dos pais da igreja, um espírito de escola, elevadíssimo, e diz assim: fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, eu dialogava com minha consciência, passava revista a tudo o que fizera. Eu indagava de mim mesmo se eu teria feito ao próximo o que eu desejara que o próximo me fizesse. Se eu teria evitado uma palavra rude ou maldosa que, dita por outro, eu condenaria. Porque a gente é especialista nisso, né? Em condenar, mas não se avaliar. E continua Santo Agostinho: todo aquele que isso fizer, grande força adquirirá, porque Deus o sustentará. Então, por que fazer isso ao fim do dia? Justamente porque se nós fizéssemos essa autoanálise todo dia, nós lembraríamos do que fizemos das 8 da manhã ou das 6 da manhã até a noite. Se formos fazer isso amanhã ou semana que vem, muitas das coisas já nós não lembramos mais. E quando a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem, vamos entender que o Espírito que traz aquela mensagem está presente em cada dia. O homem de bem, diz a mensagem, é aquele que pratica a lei de caridade. É aquele que consegue compreender, mesmo não sendo compreendido, amar, mesmo não sendo amado, e coloca aí várias qualificações do homem de bem. E finaliza dizendo assim: não ficam aqui enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforçar por estas adquirir, no caminho das demais se encontra. Então a nossa evolução espiritual é diária, é minuto a minuto. É na prática do bem, da caridade. Paulo, quando escreveu a epístola de número 13 aos Coríntios,
ele dizia assim: se eu falar a língua dos homens, olha quantas línguas são, né? Esses dias eu estava olhando o Papa Francisco, fala 96 idiomas diferentes. Mas a língua dos homens é mais de 200, se eu falasse todas elas. E também a língua dos anjos. Olha só, a amplitude desta visão de Paulo, né? E não tivesse caridade, seria como um sino que tine. Quer dizer, não teria importância nenhuma, porque não estaria acompanhada do amor em ação, né? E ele vai mais. Ele diz assim: se eu entregasse hoje todos os meus bens aos pobres e não tivesse caridade, não teria nenhum valor. Mas se eu entregasse o próprio corpo em holocausto e não tivesse caridade, nenhum valor teria. E continua na sua epístola dizendo assim: a caridade é branda, é compreensiva, é bondosa. E quando a gente pratica a bondade, nós encontramos o prazer de viver, porque a alma cresce. E se nós formos pensar na caridade conforme Jesus recomendou e definiu, é o BIP. Gravem essas 3 letras. Quando eu gravei, nunca mais esqueci. Caridade, segundo Jesus, é o BIP. Benevolência para com todos. I, indulgência para com as faltas alheias. E P, perdão das ofensas. E essa palavrinha é muito importante. Tanto que Pedro, quando foi ter com Jesus, naquela tarde, próximo ao lago de Genezaré, viu Jesus meditando. Chegou ao mestre e fez uma pergunta: mestre, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? Alguém lembra da resposta aí? Me ajudem. 70 vezes 7. Sabe, Celso, Jesus não respondeu nada. Continuou meditando. Amélia Rodrigues, no livro A Esperança, ela faz uma abordagem desse momento de Pedro com Jesus de forma magistral. Eu não vi até hoje uma descrição tão límpida, tão cristalina como naquele livro. Jesus continuou meditando. Imagine se você fosse Pedro, querendo saber quantas vezes devo eu perdoar meu irmão. Passado alguns instantes, eis que Pedro volta ao assunto e diz assim: mestre, será que eu devo perdoá-lo até 7 vezes? Está lá na Bíblia, Mateus 16. Então Jesus agora responde a Pedro: em verdade, Pedro, não deveis perdoar somente até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Então quem deu o número foi Pedro, não foi Jesus. Eu imagino que ele tinha perdoado alguém, né? Umas 6 vezes. Queria saber se tinha que perdoar mais uma vez. Porque nós somos assim, eu te perdoo, mano. É a última, hein? A gente não consegue entender esse significado. Se Jesus recomenda a Pedro perdoar ilimitadamente, é porque tem uma razão de ser. Se nós não armazenar mágoa, rancor, o nosso sistema neurovegetativo vai funcionar melhor. O nosso sistema imunológico estará fortalecido, porque nós teremos um fluxo energético fluindo, sem travas, sem obstáculos. Então, meus irmãos, precisamos nos transformar de Saulo para Paulo, arrancando dentro de nós a luz da consciência de um novo ser. Não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo, mensagem, que vive em mim. Então, a partir desse renascimento, nós passamos a olhar o mundo
com um olhar diferente, compreendendo as situações, as pessoas, como tudo sendo transitório, nada é definitivo. Chico Xavier estava passando uns momentos muito difíceis, pediu que Emmanuel falasse com Nossa Senhora para socorrê-lo, para ampará-lo. Passou uma semana, passou duas, e nada do Emmanuel voltar ao assunto. E ele todo dia ali psicografando, Emmanuel presente. Um dia ele não aguentou e disse, mas Emmanuel, você falou com ela? Ah, sim, Chico, falei. E o que ela disse? Ela disse que isso também passará. Então, tudo que nós vivemos é transitório, passa. Agora, qual a lição que fica? Qual o aprendizado que nós assimilamos? Porque o importante não é nós perguntarmos por que eu estou passando por isso, mas perguntarmos para quê e ressignificar. Joana de Ângeles tem 10 livros chamados Série Psicológica. Como nós só temos até meia-noite, eu vou falar só sobre 2 desses livros, para aguçar em vocês a disposição de lê-los. Para mim, todos eles são importantes, mas para mim marcou mais esses 2. É O Despertar do Espírito. Quem puder ler essa obra, ou quem já leu, há de concordar comigo. É um estudo aprofundado do ser existencial, sobrevivente ao túmulo e anterior ao berço. Então ela faz uma abordagem de que nós temos aqui um acervo de vivências passadas no porão chamado subconsciente. Temos as experiências vivenciais do presente dessa encarnação, que é o andar térreo. E ela coloca o andar de cima como superconsciente, onde é o existir do espírito, os nossos propósitos para que viemos à Terra. Então, quando a gente passa a compreender isso, nós não deixamos que o acervo do passado ressurja e interfira no presente. Eu me encontrei com, vou dar como exemplo aqui só, com o Luciano na outra encarnação, e nós não fomos muito felizes no relacionamento, batemos muito em frente. Agora estamos na outra encarnação. Quando eu olho para ele, a tendência é vir o que ele fez para mim, não o que eu fiz para ele. Então eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Por isso que nós nascemos em famílias, em agrupamento de espíritos vinculados por laços comuns, de afetos e desafetos. Para que nesse procedimento de berço ao túmulo, consigamos trabalhar as diferenças. E a única forma de transformar um inimigo e eliminá-lo é transformá-lo num amigo. Porque os processos obsessivos entre encarnados, entre desencarnados e encarnados, têm sua matriz justamente aí, na falta do amor, no ódio, na mágoa, ainda não vencidos. Por isso Jesus recomenda a Pedro perdoar, perdoar, perdoar sempre. Porque isso vai fazendo com que nós cresçamos espiritualmente. E essa energia se modifica, torna-se mais sutil, como diz Allan Kardec lá no item 20 do capítulo 14 da Gênese. Nós atuamos com o pensamento sobre o fluido, modificando-lhe as propriedades. Para melhor, mais quintessenciado, mais elevado, ou para pior, mais lodo. O fluido é neutro. E outro livro que eu fiquei muito impactado quando eu li a primeira vez, a segunda, a terceira, e agora estou estudando ele. De tão profundo que é. Amor, imbatível amor. Quem já leu esse livro vai lembrar agora de umas citações que ela traz de um livro que eu já li há 2 anos,
de um psicólogo que ficou juntamente com os demais presos na Segunda Guerra Mundial, no campo de Auschwitz, na Polônia, onde milhões de judeus foram queimados nas câmaras de gás. E ele sobreviveu. Chama-se Viktor Frankl. E nesse livro, a Joana faz uma abordagem muito profunda sobre o sentido existencial, que lá naquele livro ele aborda com muita experiência vivencial. Então, aqueles que resistiram e não foram às câmaras, ele notou na sua pesquisa que eram as pessoas que mantinham uma esperança, porque tinham um sentido, tinha alguém esperando eles fora. E eles lutavam com todas as forças para sobreviverem. Os que se entregavam às ideias negativas, de pessimismo, iam morrendo e eram queimados. Mas ele e os amigos dele sobreviveram. Então, diz aqui a Joana, e eu concordo com ela, em gênero, número, grau e substância. Existir significa ter vida. Ou seja, qual o propósito de nós estarmos encarnados? Viktor Frankl fala de um senhor que tinha uma foto pequenininha assim da esposa. E ele dizia assim: eu quero viver para amar essa mulher o resto da minha vida. Então, a imagem, o sentimento que ele nutria por aquela mulher fez com que ele sobrevivesse. E a Joana vai abordar exatamente isso. Quando nós despertamos o espírito e encontramos o nosso sentido existencial, o nosso propósito, objetivo de vida, tudo se transforma. Porque nós vamos fazer de tudo para corresponder a essa energia poderosa que nos envolve, que é o amor daquela pessoa. E disse Jesus: amai-vos e sereis felizes. Quando Francisco de Assis, naquela oração célebre, que ficou para a história da humanidade, né? Ó Senhor, fazei-me instrumento. Olha que profundo, né? Ele pede que faça dele um instrumento. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver discórdia, que eu leve a paz, o amor. Então, ser esse instrumento é atender o pedido do Cristo. Vinde, pois, trabalhar na minha vinha, a seara é imensa, e os trabalhadores são poucos. Trabalhadores da última hora, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, são aqueles que despertam para o que a Joana está dizendo aqui, ó. Sentir-se parte do universo. Quando, naquele livro, o Jerônimo Mendonça escreve, o livro se chama O Gigante Deitado. Quando ele escreve que nós somos herdeiros do universo, eu tremi na base. Todo o universo nos pertence, nós somos herdeiros do universo. Mas não tomamos posse desse patrimônio espiritual que Deus deu para nós. Então, contribuir para a harmonia do cosmos. Quando André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, comenta sobre a energia sufocante num espaço que eles estavam volitando, né? E ele pergunta: nossa, a respiração ficou ofegante. E ele dá um exemplo como fumaça de uma queimada, que você não consegue respirar, né? Era assim que ele se sentiu. O perispírito dele não conseguia respirar naquele espaço. E aí ele pergunta: mas o que é isso? Olha que grave. São as mentes encarnadas, em conúbio com as desencarnadas, vibrando no mal. Então produzia um efeito no plano espiritual.
confirmando o que está na Gênese. E outro fato que está no livro Missionários da Luz é que lá numa enfermaria ele olhou no canto, sobre um leito, caiu como se fossem pétalas de rosas brancas. E ele perguntou, mas que fenômeno é aquele? E aí o Espírito Aulus explica, é a mãe dele na terra orando por ele. E a oração da mãe é com tanto fervor que se transforma em energia curadora. E essas pétalas estão refazendo-lhe o perispírito em desequilíbrio. Então a força da oração, como a força do pensamento negativo, geram efeitos diferentes. Cabe a nós, despertando para essa realidade, vibrar no amor. Porque nós vivemos sobre uma lei de ação e reação. Toda emissão volta ao ponto de origem. Então, se a gente não estiver bem, analisemos no que andamos pensando. Porque muitos pensamentos não são nossos e a gente dá guarida. Chico Xavier diz que nós não podemos evitar que os urubus sobrevoem nossas casas. Nós podemos evitar que eles façam morada em nossa casa. Então, prestemos atenção nisso. À medida que os automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, ressalvados alguns que permanecerão sem a contribuição da consciência, o ser psicológico passa a sobressair, conduzindo de início a carga dos atavismos que deverão ser remanejados. Então tem certos impulsos que são automáticos, o nosso instinto de conservação. Se você está conversando com alguém, levar a mão aqui sobre um fogão quente ou sobre uma vela acesa, antes de queimar a mão, você não está vendo, mas você se tira a mão. É um instinto de conservação. Só que nós não precisamos ser que nem o gato. O gato, se você pisar no rabo dele, ele se vira e te morde. Nós não precisamos morder. Podemos segurar esse impulso, ressignificar, contar até 10 antes de revidar a calúnia, que muitas vezes não é para nós, mas a pessoa está exteriorizando o seu desequilíbrio, olhar e compreender. E continua aqui a nossa querida mentora espiritual, né? Joana de Ângeles, falando-nos sobre o ego e o self. Então nós ainda estamos muito voltados à satisfação do ego e pouco voltados ao self. Então o ego nos prega peças. Por exemplo, isso relatos que a gente vai colhendo por aí, né? Em vários livros. Você quer que as pessoas te reconheçam, e aí ninguém te reconhece. É a primeira peça do ego. Você se frustra, porque ainda está na imaturidade psicológica, conforme diz aqui, fazendo um resumo aqui do que a Joana diz. A nossa imaturidade psicológica leva ao domínio do ego. Quando a gente supera essas coisas, por exemplo, acorde amanhã cedo, vá no espelho e diga assim, ela vai dizer assim, bom dia, Karen, como você está linda. Se ninguém disser bom dia para ela e ninguém falar que ela está linda, não tem problema, porque ela já determinou isso. Agora ela arruma o cabelo, faz uma pintura diferente e o marido não notou que ela pintou o cabelo. Será que ela vai se sentir mal? Não. Mas há muita gente que se a pessoa não elogia, não fica bem. Então as armadilhas do ego são 3, na verdade. É aplauso, né, admiração e aprovação. Então, enquanto nós estivermos em busca do aplauso, da admiração dos outros,
e da aprovação dos outros, nós estamos sob o domínio do ego. E quando a gente superar isso, independente se aplaudir, elogiar ou não, você continua tranquilo, você já está no self. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para esse despertar, e que sejamos amanhã melhores que hoje. Muita paz e muita luz. Nós agradecemos o Altaídes pelas belas palavras, pelo incentivo à nossa transformação, que nós possamos assimilar esses ensinamentos e lembrar que esse é o bom combate. É o combate que todos nós temos que travar com nós mesmos para podermos alcançar, né, uma nova sintonia, alcançar novos patamares da nossa evolução. Como nós estamos nesse período de pandemia, nós estamos realizando o passe coletivamente. Lembrando que o passe é uma transmissão de energia dos médiuns, né, dos trabalhadores da casa e do plano espiritual. Mas para que ele seja assimilado, ele é voluntário, ou seja, nós precisamos querer. Então, quem não quiser, não tem problema, não é obrigatório.